Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos falar mais um pouquinho sobre o direito constitucional e sobre o controle de constitucionalidade. A gente sabe, controle de constitucionalidade é o procedimento estabelecido pelo sistema jurídico constitucional que tem como finalidade analisar se a norma infraconstitucional ou a norma decorrente do poder constituinte derivado reformador está de acordo com a base jurídica constitucional, ou seja, com a própria Constituição. Assim, nós temos dois modelos, duas modalidades de controle de constitucionalidade. Nós temos o controle de constitucionalidade no âmbito difuso e o controle de constitucionalidade em âmbito concentrado. Então, nós temos esses dois modelos de controle de constitucionalidade. Professor, nós vamos trabalhar esse ponto na aula. Nesta aula, nós vamos falar a respeito dessas duas modalidades de controle. Então, dê uma olhada o que nós precisamos saber. Olha só, no controle de constitucionalidade, existe uma diferença entre o controle difuso e o controle concentrado. Essa figura que vocês estão vendo aí demonstra muito bem a relação que existe para a consecução do controle de constitucionalidade no âmbito difuso. Vocês podem ver que existe uma relação entre A, B e o judiciário. Por que essa relação é importante? É importante você entender que o controle de constitucionalidade no âmbito difuso é também chamado de controle por via de exceção ou defesa. O que isso tem a ver, professor? Olha só, no controle de constitucionalidade difuso, o que se tem, na verdade, é uma relação entre partes que utilizam como causa de pedir a análise da constitucionalidade de uma norma. Assim sendo, nós temos uma relação entre as partes, uma relação processual, claro, todas elas vinculadas ao judiciário, um processo aberto em que as partes, uma, outra ou ambas, utilizam para fundamentar o seu pedido o quê? A inconstitucionalidade de uma norma ou a constitucionalidade de uma norma. Olha só a figura novamente. Se vocês perceberem nessa figura, vocês vão olhar A e B. São dois polos de uma ação. A, quando apresenta ao judiciário o seu pedido numa petição inicial, ele fundamenta o seu pedido com base na constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei. B, por sua vez, também para contestar o pedido de A, ele apresenta como causa de pedir, tá vendo esse CP aí? Causa de pedir a inconstitucionalidade ou constitucionalidade de uma norma. Assim sendo, o que nós temos no âmbito difuso ou no controle difuso é que a inconstitucionalidade, porventura declarada pelo Poder Judiciário, acontece de forma incidental. Tá? Por quê? Porque nós estamos trabalhando um controle incidenter tanto. Não é o pedido principal da ação. Na verdade, a inconstitucionalidade de uma lei, a inconstitucionalidade de uma norma poderá dar ensejo ao julgamento procedente do pedido do autor, por exemplo. Assim sendo, dê uma olhada novamente. Quando nós temos essa relação A, B e judiciário, o que vocês têm que lembrar? Que A apresentou um pedido, ele pretende, na verdade, que o judiciário julgue procedente o seu pedido, que pode ser uma obrigação, pode ser uma obrigação de pagar, uma obrigação de fazer, e como causa de pedir, ele apresenta a inconstitucionalidade de uma lei. Assim, você tem que entender que no controle difuso, já que nós estamos falando de uma inconstitucionalidade incidente, tanto, no controle difuso, qualquer juiz ou tribunal pode analisar a constitucionalidade de uma norma. Ah, professor, porque é justamente a causa de pedir de uma
ação proposta por A e também é o fundamento das questões apresentadas pelo réu nessa ação judicial. Isso mesmo, são fundamentos apresentados por A, são fundamentos apresentados por B. Não é o foco principal da ação. Em nenhum momento A entrou com a ação solicitando que o juiz declarasse a inconstitucionalidade da lei. Na verdade, o que ele quer é que o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei seja fundamento para que o seu pedido seja julgado procedente. Olha só, se a gente puder exemplificar essa relação A, B e judiciário, é só a gente lembrar. Supondo que um órgão municipal, né, vamos colocar lá a administração fazendária municipal, entra com uma ação cobrando um determinado tributo lá de B. B fala o seguinte: não vou pagar esse tributo, não vou pagar esse imposto. E ele utiliza como causa de pedir: esse tributo é inconstitucional. Então, o réu está se defendendo nesse processo, utilizando como argumento a inconstitucionalidade do imposto. Assim sendo, é só você lembrar, o que o réu quer não é, na verdade, que a lei seja considerada constitucional ou inconstitucional. Ele não quer a inconstitucionalidade da lei, mas essa inconstitucionalidade ela precisa ser reconhecida para que ele não pague o imposto. Ele, na verdade, não quer pagar o imposto. Se a lei for reconhecida inconstitucional, será o fundamento para que o seu desejo seja atendido pelo Poder Judiciário. Então, muita atenção para essa questão. O controle difuso, qualquer juiz, qualquer tribunal pode analisar essa constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Sendo assim, um ponto importante: se não é o foco principal da ação, na verdade é a causa de pedir, o reconhecimento da inconstitucionalidade em âmbito difuso acontece na fundamentação da sentença e não no dispositivo, porque no dispositivo o juiz irá tratar da questão principal, do objeto principal, do pedido apresentado por A e B. Ele não vai analisar, atenção, ele não vai analisar no dispositivo a inconstitucionalidade ou constitucionalidade. Ele faz isso na fundamentação. Uma outra informação importante: no controle difuso, os efeitos da decisão tomada pelo magistrado no que tange à inconstitucionalidade da lei afeta somente as partes envolvidas no processo. Então, o efeito do reconhecimento da inconstitucionalidade de uma lei no controle difuso, os efeitos são interpartes, tá? Interpartes, certinho? Bom, algumas informações, dê uma olhada nessa figura novamente. Você pode ver, então, muito importante aí, que essa relação A, B e judiciário pode dar ensejo ao reconhecimento da inconstitucionalidade ou da constitucionalidade da norma. Os efeitos ficam entre A e B, interpartes, ok? Agora, nós temos um outro mecanismo de controle. Na verdade, nós temos um outro modelo de controle de constitucionalidade, tão importante como o controle difuso. É o chamado controle concentrado. No controle concentrado, nós temos um legitimado que irá ingressar com uma ação para justamente pedir ao Poder Judiciário que reconheça a inconstitucionalidade da lei, inconstitucionalidade da norma. Assim sendo, não existe um caso concreto quando a gente fala em controle concentrado. Na verdade, o que nós temos é um pedido. Que pedido é esse? Um pedido objetivo dirigido ao órgão do Poder Judiciário para que ele, Poder Judiciário, reconheça que aquela lei, tá? Aquela norma é inconstitucional. Dessa forma, vale a pena a gente observar essa figura. No controle concentrado, olha só, no controle concentrado, nós temos o pedido principal apresentado por um legitimado ao judiciário para que o Poder Judiciário
analise a inconstitucionalidade da norma. Então é importante vocês observarem que o objeto central é a declaração da constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Não existe um caso concreto, como a gente viu lá no exemplo que eu dei no controle difuso, em que o réu não quer pagar o imposto e por isso ele afirma que a lei é inconstitucional. Não existe um caso concreto, porque aqui no controle concentrado, o que deseja esse aqui, o autor da ação, é que o judiciário reconheça que a lei, que a norma, que é objeto dessa ação, está divergindo da Constituição Federal. O que se deseja no controle concentrado é justamente, como pedido principal, a declaração da inconstitucionalidade, a declaração da constitucionalidade. É isso que se pretende no controle concentrado. Mais uma vez na figura vocês podem observar que no controle concentrado o que nós temos é um pedido principal. E que pedido principal é esse? A inconstitucionalidade ou a constitucionalidade da lei. A apresenta um pedido ao judiciário, uma petição dirigida ao judiciário, falando: seu judiciário, né? Poder judiciário, quero que você reconheça que essa lei viola a Constituição. É isso que deseja o A. Então é importante você entender que não é qualquer órgão jurisdicional que tem o poder para reconhecer a inconstitucionalidade. No nosso sistema, no âmbito federal, quem analisa se a lei federal é compatível ou não com a Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. Mas é possível também que algumas ações sejam propostas perante o Tribunal de Justiça. O TJ também tem legitimidade para analisar se uma lei municipal viola ou não a Constituição estadual. Então, lei municipal frente à Constituição estadual, quem analisa se há compatibilidade ou não é o Tribunal de Justiça. Lei federal frente à Constituição Federal, quem analisa é o Supremo Tribunal Federal. São órgãos jurisdicionais, são tribunais que recebem da Constituição essa competência, a competência para analisar esse modelo de ação. Esse modelo de ação ele é importante. Por quê? Porque reconhecida a inconstitucionalidade da lei, os efeitos vão além das partes. Como assim, professor? Os efeitos que produzem quando reconhecida a inconstitucionalidade no âmbito concentrado, no modelo concentrado, é que aquela decisão afete a todos que estão sob a égide do sistema jurídico. Assim, diferentemente do controle difuso que fica somente entre as partes, no controle concentrado, a declaração de inconstitucionalidade invalida a lei para todos, erga omnes. Nós vamos estudar melhor os efeitos do controle concentrado quando a gente começar a analisar cada ação que faz parte do controle concentrado. Eu estou falando da ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação direta de inconstitucionalidade interventiva, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Todas essas ações nós vamos analisar. Todas elas fazem parte do modelo concentrado de controle de constitucionalidade. Assim, mais uma vez, vamos dar uma analisada nessa figura. Olha só, vocês podem observar que na análise do controle de constitucionalidade, já que não existe um fato concreto, tá? O pedido principal é a inconstitucionalidade ou constitucionalidade. Assim sendo, a análise da constitucionalidade acontece no dispositivo do acórdão do tribunal, no dispositivo do acórdão do Supremo Tribunal Federal. Não é na fundamentação. É a resposta
pelo pedido de declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, a resposta acontece no dispositivo do acórdão, no dispositivo do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça ou no dispositivo do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Muita atenção para isso. Lá no controle difuso, a análise da constitucionalidade ou inconstitucionalidade acontece na fundamentação, diferentemente daqui. Professor, então qualquer pessoa pode, no controle concentrado, impetrar uma ação, né, apresentar uma ação para verificar se há ou não a compatibilidade da lei com a Constituição? Não. Muito cuidado, porque somente alguns legitimados poderão ingressar com uma ação para a realização do controle de constitucionalidade no campo concentrado. Da mesma forma que aqui, somente o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça poderão analisar se a lei é compatível com a Constituição, aqui somente alguns legitimados poderão ingressar com a ação. Então, nós temos no artigo 103 da Constituição Federal os legitimados para algumas ações: a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, e também no artigo 103 nós encontramos ali os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Além deles, nós temos os legitimados para a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, ali estão os legitimados, são legitimados específicos que a Constituição estabelece que poderão ingressar com uma ação para fins de reconhecimento do controle de constitucionalidade, para fins de realização do controle de constitucionalidade. Certo? Na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre controle difuso e a gente vai dar andamento à análise de todo o controle de constitucionalidade. Ok? Um grande abraço e até lá! Tchau!